Item 95 do material didático, os anabatistas na Era das Trevas. Bom, eu tenho dito para vocês que existe um questionamento histórico sobre essa chamada Era das Trevas. Estamos na página 123 do nosso livro. Então, existe um questionamento histórico sobre essa Era das Trevas. Alguns historiadores hoje acham que não deveria ser usado esse termo, mas eles usam Era das Trevas pensando em educação, que foi desenvolvido pouco conhecimento. Eles falam, não, algum conhecimento foi desenvolvido, então não é Era das Trevas. Mas, na verdade, eu digo que é Era das Trevas por outro motivo. É o motivo espiritual. Esse período que vai se iniciar, que está ocorrendo agora e vai se aprofundar, é um período do envolvimento maior, principalmente dessa igreja de Roma com a igreja dos bárbaros, com a religião dos bárbaros, que era uma religião extremamente pagã. Talvez um dos piores paganismos, que tinha até sacrifício de pessoas. Bom, então ainda estamos no ano 785 da Era Cristã. Eu cito aqui o historiador Justo Gonzalez, na História Ilustrada do Cristianismo, que ele diz: nos capítulos anteriores, seguimos o curso das diversas controvérsias teológicas, como se cada uma tivesse terminada com a decisão de um grande concílio ecumênico. Até certo ponto, isso é verdade, dentro dos confins do Império Romano. Porém, desde tempos muito antigos, o cristianismo tinha ultrapassado esses confins e tinha se estendido até regiões relativamente remotas, até onde a autoridade imperial não alcançava. Observe isso aqui, entendeu? Onde a autoridade imperial não alcançava, ou seja, onde eles não conseguiam usar o exército romano para perseguir a igreja. Tá ok? Foi por isso que eu botei esse tópico aqui. Onde havia o exército ainda do Império Romano do Oriente, que ainda era ligado ao Papa, onde tinha aquele exército lá, as igrejas anabatistas não tinham paz. Agora a igreja de Roma está se unindo com o Império dos Bárbaros. Já se uniu, na verdade, mas nós estamos no ano 785, faltam 5 anos para ocorrer a união final, que é contado na história, né? Que é a criação do Sacro Império Romano Germânico. Vai ser no ano 800. Bom, aqui ainda estão ocorrendo as guerras. O imperador, que é Carlos Magno, ele está obedecendo o Papa e está trabalhando para acabar com o paganismo. A guerra está acontecendo. Ainda faltam mais 9 anos de guerra, mas a união, quando o Papa e Carlos Magno, numa ação do Papa, ele vai criar o Sacro Império Romano Germânico, vai ser no ano 800, faltam 4 anos, tá bom? Então, o que esse historiador está dizendo que havia um espaço fora da autoridade papal. E o cristianismo tinha se estendido. Quem é que queria viver lá no meio dos bárbaros, em locais distantes, né? Eram os cristãos anabatistas, porque estavam proibidos de existir. Estavam proibidos de existir. Se vivesse na cidade, eles eram mortos. Desde Agostinho de Hipona, a ordem era matar. Eles matavam a espada. Eu mostrei para vocês textos de Agostinho de Hipona, ele falando claramente que tinha que torturar eles, que ainda que eles morressem confessando a fé católica, assim eles estavam salvos. Livrava eles do purgatório e iam para o céu. Essa é uma religião pagã, perseguindo a igreja verdadeira, né? Prossegue, né? Então, eles estavam fora, até onde a autoridade imperial não alcançava. E onde, então, surgiram igrejas que logo começaram a diferir do restante do cristianismo. Olha, esse aqui, ele é um historiador protestante. Esse Justo Gonzalez, ele é um historiador protestante reformado, né? Tá ok? Então, ele defende que essa era, de fato, a igreja de Deus. Mesmo ele sendo, no caso, reformado, ele dizendo que purgatório é paganismo, mas ele diz que é a igreja de Deus.
tá ok? Mas observe quando ele diz que surgiram igrejas, ou seja, igrejas diferentes, igrejas que não concordavam com a Igreja Católica. E aí nós sabemos que tem aquelas igrejas, até algumas igrejas, como a igreja de Alexandria, chamada Copta, a Igreja Católica Ariana. Nesse período, até a ortodoxa já está muito separada do Papa. Eu mostrei para vocês que o imperador, ele rejeitava as imagens de escultura, mandou até destruir imagens de escultura. Então, está tendo muitas divisões no catolicismo. E também existem muitas igrejas, como eu mostrei para vocês, afastadas desses grandes centros, como os paulicianos. Daqui a pouco nós veremos outros ainda. Os novacianos, nesse período, eles ainda existem. A igreja, os próprios historiadores católicos, eles dizem que os novacianos, mais ou menos nesse período, próximo do ano 800, eles fugiram para a China. A Igreja Católica diz que não conseguiu exterminar aquela igreja. Teve uma igreja novaciana que escapou, que eles sabem que fugiram para a China. Eu tenho certeza que muitas outras igrejas escaparam. Essa foi a que a Igreja Católica encontrou, porque ela vivia ali em Roma, vivia em Constantinopla. Eles tiveram que fugir para a China. Tá ok? Mas havia, como eu mostrei para vocês, os paulicianos na Armênia. E quando Jerusalém foi tomada pelos bárbaros, foi tomada pelos muçulmanos, mostrei para vocês que os árabes falaram, olha, pode praticar o cristianismo à vontade. E mostrei um historiador judeu, foi na aula passada, mostrei um historiador judeu que ele disse, citou um monte de nome de igrejas, comunidades cristãs que haviam em Jerusalém naquele período. Então é claro que as igrejas anabatistas, as igrejas que não batizam recém-nascido, existiam. Essa é uma questão que a Igreja Católica, ela mente na história, dizendo que ela acabou com todas as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Isso não é verdade. Bom, o historiador, ele prossegue. As igrejas que rejeitavam o concílio de Éfeso, lembre-se, o que significa rejeitar o concílio de Éfeso? Significa rejeitar que Maria é mãe de Deus. Também significa rejeitar os títulos que foram colocados de Diana dos Efésios, que era o título de Rainha dos Céus, Mãe de Deus, Nossa Senhora. Todos esses títulos, eles foram colocados em Maria. Tá bom? E Mãe de Deus. Então teve até católico que não aceitou isso. Por quê? Porque é até irracional. Como é que você vai dizer que ela é mãe de Deus? Não, ela é mãe da parte humana, é claro. Mas isso era essencial. Por quê? Porque no paganismo romano, quem era Diana? Ela era mãe de Deus. Ela era a mesma Semíramis, tá bom? Que era a mãe de Nimrod. Então ela se dizia mãe de Deus. Tá ok? Esse título foi colocado em Maria. Isso significava rejeitar o concílio de Éfeso. Então elas foram chamadas de nestorianas, porque foi o católico chamado Nestório, né, que não aceitou esse título para Maria, mãe de Deus. As que rejeitaram o de Calcedônia foram chamados de monofisitas. O de Calcedônia, ele é herético, porque ele defende que Deus morreu na cruz. Essa é a questão. Eles defendem que Deus morreu na cruz. Então é herético. Para resumir, ele defende que Deus morreu na cruz. Não é, claro, um concílio cristão. Infelizmente foi colocado como texto na declaração da Assembleia de Deus, mas não é um concílio cristão, é um concílio católico. Apesar de elas mesmas não se darem esse título, com que o restante dos cristãos os chamam pejorativamente. O que esse historiador está dizendo? Que os historiadores, que a história vai ser controlada pela Igreja Católica, e os historiadores, eles vão manipular a história, eles vão começar a dar nome a todos esses grupos ligados normalmente ao nome de um homem, Nestório, porque isso de alguma maneira denegria a imagem daquela igreja, né?
Aí eu comento abaixo. Haviam-se passado cerca de 400 anos das leis que proibiam o funcionamento das igrejas que não praticavam o batismo de recém-nascido. O testemunho desse historiador deixa claro que haviam muitas outras igrejas separadas da Igreja Católica, em especial nas regiões fora do domínio papal, ou seja, fora do Império Romano do Oriente e agora fora do Império dos Bárbaros, sendo que era mais difícil viver no Império dos Bárbaros. Aqueles que viviam entre os muçulmanos, esses ainda tinham mais liberdade, porque os muçulmanos não proibiam o cristianismo. Como eu disse para vocês, até hoje, se você for para o Irã, você pode encontrar uma igreja, Assembleia de Deus lá, cultuar normalmente. Você só não pode converter, tentar converter o muçulmano. Aí é crime. Mas você funcionar lá, funciona. A Igreja Católica ela não deixava funcionar. O comentário prossegue. Neste período da história, o Papa influenciava as igrejas romanas ortodoxas, copta, e influenciava também os reis, com o propósito de extinguir as igrejas anabatistas. Nós vimos na última aula o Papa mandando o documento para o imperador, tem que aumentar a perseguição a essas igrejas. Certamente haviam igrejas que não foram nem nomeadas na história, mas que continuaram pregando a sã doutrina. Os cristãos que viviam fora do Império Romano também sofreram perseguição, como citado pelo historiador Gonzales, falando sobre o cristianismo na Pérsia, ou seja, sofria perseguição no Império Romano, na Pérsia sofria também, e até no mundo muçulmano, pouca coisa, às vezes proibia os cristãos de se batizarem em rios, né? Não, procura outro jeito de se batizar, nos nossos rios não. Tinha perseguição assim, que os árabes faziam, mas não era uma proibição de funcionamento, pode ter a sua fé à vontade, né? Só não pode se batizar aqui nos rios, teve perseguição assim. Então, porém, na Pérsia foi pior, porque os persas, eles achavam que todo grupo cristão trabalhava para Roma, e começaram a ver os cristãos como, em alguns casos, né, ver os cristãos como espiões. Tá bom? Então veja, o comentário diz: o fato de este império não ter se tornado católico mais tarde é a principal razão pela qual não foram conservados dados sobre o curso da fé cristã nele, né, no mundo persa, né? Se tivéssemos estes dados, sem dúvida teríamos tantas histórias inspiradoras como as que ouvimos, né? Nesse período, realmente, é um período de pouquíssimos dados históricos. Conforme o tempo for passando, por exemplo, vão surgir universidades na Inglaterra, vão surgir universidades. Nos anos 1300 já tem a Universidade de Oxford, é uma universidade conceituada, então começa a surgir documentos de história da Inglaterra. E aí é que nós vamos começar a encontrar muitas igrejas anabatistas. Por quê? Porque nós veremos que em Oxford, um anabatista vai se tornar o principal professor de Oxford. E aí ele vai começar a contar a história dos anabatistas, vai começar a mandar missionários para pregar, o Papa não vai gostar, e nós vamos ver a história, né? Tá ok? Mas o principal nesse ponto que eu quero mostrar para vocês é que, através do desenvolvimento da Universidade de Oxford, vai gerar uma história muito grande das igrejas anabatistas, que os historiadores vão chamar de igrejas batizadoras, ou igrejas batistas, dependendo da tradução. Tá bom? Igrejas batizadoras, igrejas que só batizavam adultos, vai ser o termo que vai ser usado para eles. Em alguns casos vão chamar de rebatizadoras, anabatistas. O comentário prossegue. Os cristãos sofriam perseguição fora do império devido à ligação do catolicismo com a política romana. O mesmo historiador Justo Gonzales, veja o que ele diz. Tudo isso não foi possível sem sangue e sacrifício. A dinastia dos Sassânidas, da Pérsia, que na época governava a Pérsia,
perseguiu encarnecidamente o cristianismo, principalmente depois que o Império Romano se tornou católico e as autoridades persas começaram a temer que os cristãos, na verdade, fossem agitadores, ou pelo menos simpatizantes dos romanos, ou seja, eles não faziam diferenciação, né, enquanto as igrejas anabatistas não eram, elas não podiam nem funcionar. A Armênia continuou dominada pelos persas, porém a resistência foi tamanha que pouco depois o rei da Pérsia decidiu conceder ao país liberdade religiosa e certo grau de autonomia. Quando os árabes conquistaram tanto o Império Persa como os territórios orientais do Império Romano, a Armênia caiu sob seu governo. O califa Omar II prometeu ao patriarca que os cristãos não seriam perseguidos, ok? Pois bem, esse califa Omar II, ele vive nesse período que nós estamos estudando agora. Não? A Armênia, a partir desse momento, nós veremos que ela vai se tornar uma potência missionária. Por quê? Os muçulmanos vão conquistar lá, e as igrejas anabatistas da Armênia, chamadas paulicianas, elas vão se desenvolver e vão mandar missionários por toda a Europa. Esse período do 9º século, que vai do ano 801 ao ano 900, nós estamos no ano 895, vai começar em 6 anos, mas esse 9º século, ele vai ser um período em que a obra missionária dos anabatistas ela é atestada na história, graças a esses documentos da Inglaterra. A Inglaterra é que vai anotar essa evangelização dos paulicianos na Europa e de outros também, que aí serão chamados de valdenses, de muitas igrejas anabatistas. Tá, okay? Então, nesse sentido, quando o Império Romano do Oriente começa a enfraquecer e perder território para os muçulmanos, acredite, foi melhor para as igrejas anabatistas. Foi melhor para as igrejas anabatistas. Viver no território católico era perseguição na certa. E usando o exército romano e a espada e a fogueira para poder matar as pessoas, tá bom? Então, essas igrejas nós veremos, nós estamos no ano 895. Nos anos 900, a ênfase vai recair sobre esses trabalhos missionários dos paulicianos. Para concluir, eu comento. Os anabatistas estavam ocupando territórios da Europa, África, Pérsia e até a China. Falei para vocês que os novacianos, os historiadores católicos falam que eles fugiram para a China, não? Pois não podiam viver em território dominado pela Igreja Católica. Na Armênia, os cristãos anabatistas eram chamados de paulicianos.